abençoe o servo de Deus, que ele venha transmitir tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Oramos então. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, estamos aqui na Tua presença santa, Senhor, te pedindo, Pai, com muita humildade, Senhor, que o Senhor venha usar o seu vaso, como sempre tens usado, que ele venha falar tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem colocado em seu coração, que ele não leve nada para casa, mas que ele possa entregar tudo, Senhor, e essa igreja possa se alimentar grandemente, Pai, na Tua presença. No nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Graças a Deus, queremos saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Vamos estar abrindo a palavra de Deus sem perca de tempo. Livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia Sagrada, capítulo de número 13 e versículo de número 17 a seguir. Estaremos fazendo uma leitura bíblica, queremos que você nos acompanhe e enquanto você procura, nós queremos falar da alegria que nós sentimos de poder estar na casa do Senhor e temos este privilégio de transmitir a sua palavra, a palavra do Senhor, que ela nos torna na face da terra seres importantes, não por causa de nós, mas por causa do valor que há na palavra de Deus, na virtude que está nela. Estava me lembrando, eu ainda na minha juventude, eu tive programa de rádio durante 16 anos, eu nunca tive carro para ir fazer o programa, mas o gosto era tanto pela palavra de Deus, que eu caminhava 10 quilômetros a pé, e eu sempre dava um jeito de chegar em tempo. Eu nunca perdi um programa de rádio por causa da dificuldade, porque eu me sentia tão alegre pelo privilégio de estar diante do microfone de uma emissora de rádio, transmitindo algo que tem tão grande poder, como a palavra de Deus, que cura, que liberta, que transforma vidas. E hoje nós vamos falar também sobre a palavra do Senhor, amém? Amém. Versículo 17 do capítulo 13. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, pelo mar vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Amém? Amém. Tome teu assento. Nós observamos aqui algo que há algum tempo havia mexido comigo, esses 2 ou 3 versículos, me deixou intrigado. E hoje eu estava orando pela parte da tarde, e o Espírito Santo me levantou e disse, vai para a palavra. E eu fui para a Bíblia e fui lendo a palavra de Deus e cheguei novamente nesta mensagem. E nós agora nos alegramos em ver a direção de Deus através desta palavra. Eu não sabia que iria pregar nesta noite. E o nosso pastor nos antecedeu agora dizendo que nós precisamos lutar, que o Senhor Ele dá vitória para aquele que vai à luta. Amém. Para aquele que vai para a guerra. Deus não dá vitória para quem é covarde, para quem é medroso. E nós observamos aqui neste pequeno texto que nós acabamos de ler, parece-nos assim algo estranho, porque nós vemos aqui um relato do próprio Deus falando através de Moisés. Porque Deus estava conduzindo o povo através da liderança de Moisés. E agora o povo é libertado da escravidão. Faraó, por fim, depois de 10 pragas, ele resolve deixar a nação de Israel livre, ir servir a Deus no deserto, mesmo sabendo que Israel não quereria mais voltar a servir a eles como escravo.
E a Bíblia Sagrada diz que Deus poderia levá-los à terra prometida por um caminho mais perto. Porém, a Bíblia diz que Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus, que bem conhecia o seu povo, disse: porventura eles vão entrar na terra dos filisteus, e os filisteus é um povo hostil, um povo perigoso, é um povo guerreiro, é um povo violento, é um povo que odeia a nação de Israel. Vai acontecer que quando o meu povo ele der de cara com a guerra, ele vai sentir medo e vai voltar para o Egito a ser escravo de novo. E esta passagem nos preocupa, porque no versículo de número 18 diz que Deus os fez rodear por um caminho mais longo, pelo caminho do deserto do Mar Vermelho. E a Bíblia diz que os filhos de Israel, eles subiram da terra do Egito armados. Como é que pode alguém que agora está armado, preparado para a guerra, ter medo da guerra? É aqui o nosso maior desafio, porque a Bíblia diz que Deus, quando que a nação de Israel sai debaixo da escravidão de Faraó, Deus faz com que eles saiam do Egito com armas nas mãos. Deus não deixa o povo de Israel sair de escravidão e desarmado. E aqui eu quero lembrar a você que me escuta nesta oportunidade: quando Jesus nos liberta do Faraó, de Satanás, que nos tem mantido como escravo por muitos anos, Ele não deixa ninguém desarmado, mas a Bíblia diz que Deus nos capacita para a peleja. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Você sabia que quando você andava sem Jesus, quando você andava no mundo escravizado pelo alcoolismo, pela droga, pelo adultério, pela prostituição, pela feitiçaria, pela idolatria, quando você era escravo da sua própria vaidade, dos conselhos deste mundo, do modo de vida deste mundo, você era um escravo de Satanás, você não conseguia vencer ele, ele soprava no teu ouvido e dizia: vai fumar um cigarro, você não conseguia dizer não, você não tinha armas para se impor a uma ordem do diabo, e você baixava a cabeça e obedecia a ele. Quando ele lembrava você através de alguém: hoje é dia de culto ao seu ídolo favorito, você não conseguia dizer não. Havia um medo em você que dizia: o que os outros vão falar? Se eu não voltar, olha a feiticeira, o que ela vai dizer? Você era um escravo do diabo, você não tinha autoridade, não tinha armas para pelejar contra ele. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus nos liberta da escravidão de Satanás, quando o Filho de Deus nos liberta, verdadeiramente nós estamos livres. Aleluia! Aleluia! Você sabia que você que aceitou a Jesus como Salvador uma vez, o que depender de Jesus, se você crer e se você descobrir a arma, o arsenal que Deus colocou em tuas mãos, à tua disposição, para você enfrentar a Satanás, enfrentar o diabo, enfrentar o vício, enfrentar o pecado, você nunca mais precisa voltar ao pecado. Você nunca mais precisa fumar um cigarro. Você nunca mais precisa beber um copo de cachaça, porque foi Jesus que te libertou. Foi Jesus que operou um milagre dentro de você. E o que depender de Jesus, você estará livre para sempre se você utilizar as armas. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. A nação de Israel, ao mesmo tempo
acostumado a dizer sim para Faraó. Sim, senhor, Faraó. E Faraó escravizava, fazia descarregar pedras de muitas toneladas para construir as pirâmides do Egito, que é chamadas maravilhas do mundo antigo, mas aquelas maravilhas custou o sangue do povo de Israel. Aleluia. Ainda hoje muitas pessoas estão trabalhando para o diabo, estão arrastando multidões de pessoas à prática do pecado e estão dizendo sim, Senhor, para o diabo. Eles ainda não conseguiram uma libertação, não conseguiram dizer não para ele. Mas quando a nação de Israel agora é libertada da escravidão, depois de aproximadamente 400 anos, eles com armas nas mãos para se defender, para enfrentar inimigos, Deus conhecia eles e sabia que eles ainda não tinham aprendido a utilizar as armas. O que nós precisamos num culto em que nos reunimos, um culto chamado culto da vitória, ou um culto de libertação, é nós estarmos cientes da nossa posição elevada que nós temos no mundo espiritual. Eu e você, como seres humanos naturais, talvez nós não tenhamos a melhor faculdade, nós não tenhamos, quem sabe, em nosso meio muitas pessoas inteligentes, não tenhamos os maiores bilionários da cidade servindo ao Senhor aqui, e às vezes nós, por falta de nos lembrarmos daquilo que diz a palavra de Deus, podemos cair numa cilada maligna e acreditar de que o nosso poder de progresso, de sucesso, de fazer algo no reino de Deus está limitado à nossa condição intelectual, à nossa condição acadêmica, aquilo que nós temos, aquilo que nós possuímos no mundo material. E a Bíblia diz que não. Aleluia. Vamos abrir comigo a Bíblia Sagrada. Primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo número 10, a partir do versículo de número 2. A palavra do Senhor diz assim: rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne, porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Aqui está o apóstolo Paulo trazendo uma advertência, uma exortação para a igreja que estava na cidade de Corinto, na Grécia. Ele dizendo assim: olha, eu vou ter convosco, e eu espero não precisar usar de ousadia com vocês, porque alguns de vocês nos julgam conforme a nossa aparência. Alguns diziam que Paulo, quando estava longe, distante, as suas cartas parecia que elas eram fortes, parecia que as cartas eram graves, mas quando Paulo aparecia fisicamente, eles diziam: mas a aparência dele é fraca, a aparência dele é desprezível. Então Paulo diz: olha, mesmo vivendo num corpo humano físico, quem sabe um corpo já cansado, fatigado de tantas viagens, mas o apóstolo Paulo disse: olha, eu não estou confiando neste tipo de armamento, não. As armas que eu utilizo na guerra espiritual, elas não são armas fabricadas aqui na terra, mas são armas que a gente
vezes você está sofrendo e você é perseguido, você é caluniado no meio onde você vive porque você é crente. E você pensa, mas por quê? Eu não faço mal para ninguém. E parece que tem tanta gente que me odeia. Parece que existem pessoas que se tornam minhas inimigas sem causa. É porque estas pessoas que ainda estão escravizadas pelo faraó que domina este mundo, elas estão sendo utilizadas pelo inimigo que conhece o teu poderio, que conhece muito bem a destruição, o dano que você causa nas obras do diabo, quando você utiliza as armas que Jesus entregou para você. Quando você descobre que você está em oração perante um Deus que Ele é todo-poderoso, um Deus que de repente Ele não inclina os seus ouvidos para ouvir o Michel Temer, para ouvir o Lula, para ouvir a Dilma, mas Ele inclina os seus ouvidos para ouvir a oração de um fiel, quando ele clama com sinceridade na terra. E este Deus, Ele pode mudar qualquer circunstância, Ele pode curar qualquer enfermidade, Ele pode mudar a situação da tua vida, Ele pode mudar o governo de uma nação inteira, por causa da oração de um único justo na face da terra. E quando nós vemos uma igreja que se descuida tanto em buscar o Senhor, em confiar no poder deste armamento tão tremendo, tão grande, tão eficaz que é a oração, nós ficamos preocupados, porque existem pessoas que estão por muitos anos já libertados da escravidão, estão com as armas à sua disposição, mas ainda não sabem o poder que elas têm. Aleluia! Se nós soubéssemos o poder da nossa oração, nós ficaríamos menos tempo sentados, menos tempo em pé, menos tempo distraído olhando algumas coisas, menos tempo preocupados em como resolver os nossos problemas, e nós estaríamos de joelho perante um Deus que tudo pode, perante um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Aleluia! Você já sabia que você tem um Deus no céu que trabalha por você quando você espera e confia nele? Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Diz o apóstolo Paulo que as armas espirituais, elas destroem os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento, obediência de Cristo. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Ou seja, quando há uma igreja que intercede, e quando há uma igreja que utiliza os recursos que Jesus colocou em suas mãos, os recursos através do poder da palavra do Senhor, através do poder que há no nome de Jesus, os recursos que há através da evangelização, a influência que a igreja poderia exercer sobre um mundo decaído, pecaminoso, uma humanidade sem paz, destituída de alegria, quando a alegria da salvação está na nossa alma, na nossa vida. A Bíblia Sagrada diz: não desprezeis, pois, a vossa confiança, porque ela tem um grande e avultado galardão, porque quando o crente ele confia de verdade no Deus que ele professa que crê, ele é um crente que ele opera milagres, que ele faz proezas no nome de Jesus, porque enquanto há um crente confiando, há um Deus confirmando a sua palavra. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor.
O apóstolo Paulo aqui nos dá a entender de que no mundo espiritual há um exército que se reúne em conselhos para descobrir como fazer para que as pessoas deixem de acreditar e conhecerem a Deus. O apóstolo Paulo diz de que quando a igreja do Senhor ela sabe as armas que tem e sabe utilizar e não se descuida de fazer a sua parte, Deus é poderoso para destruir os conselhos malignos que Satanás está semeando na mente da humanidade destituída do conhecimento de Deus, para que elas não sintam vontade de conhecer a Deus. Obviamente que Satanás ele é oportunista e também um estrategista de batalha. Ele tem no mínimo 6.000 anos de experiência em como derrotar um ser humano, em como fazer com que uma pessoa tenha uma vida fracassada, um casamento destruído, uma família destruída. Satanás ele é expert, né? Ele é especialista em fazer com que eu e você, que somos a imagem e a semelhança de Deus, nos tornemos tão deteriorados, tão depravados, que nos tornamos parecidos com Ele quando estamos em suas mãos. Por esta razão ele tenta no mundo espiritual esta batalha na mente do ser humano, tentando dar a entender a eles de que não tem mais jeito, de que é assim mesmo, de que não há solução, de que não adianta buscar a Deus. Mas quando a igreja ora, quando a igreja clama, quando a igreja faz a sua parte, este conselho maligno cai por terra. E a Bíblia diz que todo entendimento é como que trazido cativo, com desejo de conhecer e obedecer ao Senhor Jesus Cristo. E aqui está o milagre da nossa fé, em nós ouvir falar de Jesus, em nós crer nele, em nós obedecer a ele, e nós continuamos libertos, trabalhando para ele, servindo a ele e ganhando almas para o seu reino. Aleluia! O apóstolo Paulo, quando escreve a igreja de Éfeso, ainda ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, aleluia, e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, vestidos a couraça da justiça, calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, e com toda oração e súplica no Espírito Santo, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui está o texto áureo da defesa e do ataque, da batalha espiritual. O apóstolo Paulo está aqui encerrando uma carta doutrinária com muitos conselhos, e ele ensina como os filhos devem se comportar para receberem a bênção de Deus, como os pais devem criar os filhos, e ele vai dando conselhos práticos da vida diária. E aqui ele, para fechar o livro com chave de ouro, ele dá agora um ensino
ensinamento, uma doutrina, para nós continuarmos vencedores na nossa batalha contra o mal, na nossa batalha contra o inimigo invisível. Nós não podemos nos armar com armas deste mundo, porque as armas deste mundo, elas não atingem o mundo espiritual. Mas ele diz assim: vocês têm que se revestir de toda a armadura de Deus, porque vocês precisam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Os irmãos percebam que nós somos chamados da escravidão. Agora nós estamos em liberdade, mas há um inimigo espiritual. Há uma luta, uma batalha neste tempo presente, até aquele grande dia em que Jesus vier nos buscar. Nós estamos em guerra contra o nosso próprio desejo humano. Nós estamos em guerra contra o pecado que tão de perto nos rodeia. Mas há um inimigo astuto. A Bíblia diz que ele arma ciladas astutas para nos prender. Nós precisamos estar firmes contra essas astutas ciladas de Satanás. Ou seja, nós precisamos estar equipados com equipamento espiritual eficiente e poderoso para nos defender quando ele nos ataca, mas também para atacar e destruir a resistência de Satanás, que tenta ficar a uma certa distância, de tempos em tempos voltar para nos atacar, conhecedor que ele é dos nossos pontos vulneráveis. Ele lança de tempo em tempo uma cilada contra a nossa vida, e por isso eu e você não podemos nos descuidar dele, e nós não podemos vigiar na carne. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. A humanidade está tão preocupada com o ladrão, com o assaltante, e instala equipamentos de segurança sofisticados, sensores, alarmes, né? E cães de guarda, empresas de vigilância 24 horas por dia, porque existe alguma coisa de que aquela empresa ou aquela pessoa, dona daquela casa, daquele sítio, daquele imóvel, não quer perder para o ladrão. E eu pergunto nesta noite: o que nós temos de valor que nós não podemos de forma nenhuma deixar o ladrão nos roubar? Aleluia, bendito é o nome do Senhor. A Bíblia diz: guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Satanás, o ladrão, está ao derredor rugindo como um leão, buscando alguém descuidado que ele possa tragar, que ele possa retirar do meio do povo de Deus. Para este tipo de ladrão, para esse tipo de inimigo, os equipamentos modernos não surtem nenhum efeito. Nós precisamos estar equipados com a armadura espiritual que nós recebemos através da nossa vida com o Senhor, através da nossa fé, da nossa vigilância, através de um clamor sincero e continuado, perseverante. A Bíblia diz: pedi, pedi, dar-se-vos-á, batei, batei, a porta abrir-se-vos-á, pedi e recebereis, porque aquele que pede acha, aquele que busca encontra. Todo aquele que persevera em bater, a porta um dia se abrirá. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. O que nós temos feito para nos defender das nossas astutas ciladas do diabo, e para nós, depois de fazer tudo, depois de fazermos a vontade de Deus, permanecer firmes? Existe um grande número de pessoas que, como os israelitas, saíram armados do Egito,
mas ficaram com medo da guerra e preferiram voltar para a escravidão. Mas existe um grande número de pessoas no meio evangélico